Que bom ter vocês aqui, muito bom. Eu quero dizer que toda vez que eu tive dúvidas, e tenho dúvidas, tudo eu remeto a vocês. Eu não tenho outro papel, ou não tenho tido outra posição senão esta. Então, eu fui forjada, eu fui formada neste meio que é a articulação sindical da APUESP. E tenho orgulho de ser da articulação. Com todos os erros e acertos que tivemos no passado, e mesmo agora, nessa trajetória da qual eu também fiz parte, eu quero dizer para vocês, se de novo eu tivesse que escolher um lado para estar, era desse lado que eu sempre estaria, porque é um orgulho ser parte dessa corrente que tem produzido políticas públicas para o Brasil, saibam vocês. E vou destacar, Gumercindo Milhomem Neto foi, senão, o nosso deputado constituinte que instituiu na Constituição Federal o piso salarial profissional nacional. Foi, senão, João Felício, que numa luta dura conseguiu a jornada única para o primeiro ciclo do ensino fundamental. Foi o mesmo João Felício que conseguiu também instituir que para dar aulas de educação física e educação artística tivesse que ser os profissionais formados nessas disciplinas. Então nós temos história, e não é uma história que ficou no passado, é uma história que ronda esse presente. Então nós temos que dizer o seguinte: vamos nos entender como corrente, entender a história, porque a história nos forma para o futuro. Nós não podemos ficar paralisados nela, nós temos que avançar, mas avançar significa ter clareza do que essa corrente, já fez e dos múltiplos enfrentamentos que ela tem tido. É com essas palavras que eu digo: eu não tive dúvida mesmo, Guido, você que foi meu companheiro agora, que ajudou a forjar uma chapa unificada com essas outras correntes de opinião da APUESP, e que nós tínhamos que fazer isso porque era uma transição de um desenho de APUESP que eu acho que nós vamos colocar em prática, que está acontecendo, que ela ser verticalizada e horizontalizada. Não há que dizer mais que tem que ter uma horizontalização, porque defender a educação pública de qualidade passa, sobretudo, que a gente tenha a população do nosso lado. Se nós não tivermos a população, nós vamos gritar no vazio, nós vamos ser criticados. Mas se nós convencemos os pais, aqueles que nós temos o privilégio de estar 200 dias letivos com eles, aliás, nós somos uma categoria privilegiada, nós ficamos 200 dias letivos em contato direto e indiretamente com a população. Então esse é o nosso papel, essa é a direção que essa corrente tem que seguir, é o contato que vai ter que ter para fazer esse debate de monta aqui, transformando em palavras mais simples, obviamente, para que a gente consiga avançar nos nossos direitos. Eu quero dizer para vocês que eu não tive dúvidas quando teve o golpe dado na presidenta Dilma. Eu era chamada de tudo quanto era nome. Aliás, antes eu já era adjetivada de tudo quanto era nome. Tudo quanto era nome. Mas quando foi para defender a presidenta Dilma, e que nós tiramos isso como posição, eu fui criticada internamente, porque não era partido, era sindicato. Eu disse: não, o sindicato tem um papel nessa conjuntura, e eu não posso deixar uma companheira ou algo, um projeto que é nosso, cair. E eu me senti muito mal quando eu ouvi a Dilma
pela última vez na frente do Palácio do Planalto, quando lá estávamos lutando pelo não impeachment dela. Não me interessa se a Dilma é cintura grossa, não me interessa nada disso. Me interessa que ela foi uma mulher, eu vou usar um termo que eu não gosto de usar, fudida, que enfrentou horas e horas de debate naquele congresso. Não me interessa se ela é geniosa, não me interessa se ela é brava, nada disso. Me interessa é que ela deu resposta e por isso pagou um preço. E vamos entender por que a Dilma pagou esse preço. Porque ela não é capaz, não é que o Lula é, e o Lula é mais bonzinho. Não! Ela não consegue conviver. Alguém que viveu na ditadura, perguntaram para ela: você não sente dor? Você não sentiu dor? Ela disse: eu sinto, eu sou preparada para isso. Eu sou preparada para sentir dor. Eu sou preparada para as palavras mais duras que me disserem. E eu não consigo chorar. Mas por que a senhora não consegue chorar? A senhora não chora? Ela falou: isso é um detalhe diante da fome que passa ao povo brasileiro, disse a Dilma. Então, eu acho que nós devemos criar um tributo à nossa companheira Dilma Rousseff. Ela vive, está na China e é em vida que nós temos que homenagear a pessoa. E não depois que ela morrer. Esse tributo, esse sindicato tem que fazer, com convergências ou divergências. Mas nós temos que fazer um tributo à presidenta Dilma Rousseff, que foi inocentada pelo Congresso Nacional, porque nunca existiu pedalada fiscal. Porque mais pedalada fiscal, ou motociata fiscal, que fez o senhor Jair Bolsonaro, o que a Dilma fez não foi nada. Foi um pingo no oceano. Que estava por detrás, sabemos, nós sabíamos. Se implantado 75% de royalties do pré-sal na educação, ora, gente, nós íamos estar exportando ciência, tecnologia e inovação. E os norte-americanos e os países do mundo, do primeiro mundo, não aceitam que um país tupiniquim ousasse fazer isso. A nossa USP estava em centésimo lugar, subiu o ranking internacional. Agora estivemos lá, está no 80º tanto lugar, quer dizer, subiu de ranking. Aqui esse país se produz muito, nós temos tudo. Então, se o país continuasse sob nosso comando, nós estaríamos muito longe, porque nós descobrimos riqueza, o presidente Lula fez crescer a economia, né? E agora, nesse momento, diante do que apresentou o Tomás, eu quero dizer para vocês o seguinte: nós temos que ter esperança. Não é possível fazer mudanças estruturais no nosso sonho, mas é possível ter um estado de bem-estar social. No mínimo, o estar de bem-estar social. Eu não suporto mais ver os professores sofrerem da forma como sofrem. Eu não suporto mais ver os idosos, porque é um país que é o seguinte: houve um envelhecimento, mas não se pensou em políticas públicas para o envelhecimento desta população. Mas eu também muito menos suporto ver a nossa juventude sem perspectiva. Isso me toca e toca profundamente. E aí que vem a reforma do ensino médio, que meu tempo deve estar acabando. A reforma do ensino médio, ela está imbricada com a reforma trabalhista. Ou nós entendemos isso, ou então a gente entendeu tudo errado que foi feito até agora. As duas reformas estruturais feitas por Temer, a trabalhista e a sindical, e depois a própria reforma do ensino médio, que ele também criou o esqueleto e depois implantou a base nacional comum curricular de acordo com o que estava na reforma trabalhista, levou a esse modelo de reforma. Pega a reforma trabalhista, está lá. PJ, está tudo lá. O que acontece com o currículo de ensino médio?
educação financeira, empreendedorismo. Por quê? Porque trabalha na perspectiva de formar os estudantes, na perspectiva de que esses estudantes não terão carteira assinada, mas serão PJs e se acostumarão com essa ideia, porque é através da educação que nós conseguimos. Então, a reforma do ensino médio é muito mais até, Caio, que a redução, que é triste, né, do conteúdo geral, mas é a preparação dos nossos jovens para que eles se adequem a uma lógica mercadológica, né, e que leve na perspectiva de aceitar as coisas como deveriam ser, porque não serão mais, né? Oxalá, dia 9 a gente vai tirar uma representação para Brasília. Nós vamos levar um ônibus para Brasília, e é disso que eu estou falando. Não dá para levar muitos ônibus, né, Leão? Porque com tantos eventos acontecendo, mas um ônibus para Brasília vai, né? Porque nós vamos lutar também contra os juros, né? Porque os juros nos atacam frontalmente, porque a taxa é a maior do mundo, é 13,75, né? Então, como fazer um país crescer com uma taxa de juros de 13,75? Então, todo mundo que tiver dinheiro vai deixar no banco. Agora, se a taxa de juros abaixar, vai ter que tirar do banco para poder investir e dar rotatividade para a economia. Nós vamos ter emprego, trabalho e renda. Então, com essas palavras, eu quero dizer para vocês, nós vamos ter luta de gigante aqui no estado de São Paulo. Eu me lembro que quando teve a pandemia, toda vez que eu terminava a reunião, eu dizia: vai ter luta de gigante. Nós vamos ter que ter uma defesa incondicional da vida. E conseguimos, com a nossa luta, ser o primeiro estado que colocou os professores na fase 1 da vacinação. Defendemos vidas incondicionalmente. Mas mais que isso, tivemos uma reforma da Previdência lamentável. E eu sou daquelas que repete uma tese o tempo todo. E eu ia para a tribuna na Assembleia Legislativa, apesar de ter o PDL do Genásio, o meu e de todo mundo, eu ia lá e falava: está tudo errado isso aí. Esses PDL não servem para coisa nenhuma. Isso aí tem que parar com o ego e dizer o seguinte: essa casa tem capacidade para fazer o PLC dela e todos serem autores e nós derrubarmos esse confisco de aposentados e pensionistas. O presidente da casa acatou minha posição. E assim ou foi. Hoje, nós não temos mais confisco de aposentados e pensionistas aqui no estado de São Paulo. Não saiu de graça, nós fizemos muita luta, nós derrubamos. As 5 categoria O, a mesma coisa. Mais de quase 50 mil professores iam ser demitidos. Conseguimos o prolongamento do contrato. Mas nós temos que derrubar essa forma de contratação, porque nós temos que ter justiça, né, com todos os profissionais que trabalham. E agora tem um enfrentamento que estão os diretores vão assistir a aula do professor, mas não vai ter acordo mesmo. Nós já estamos tendo acordo com isso. Nós vamos tirar a luta, porque é na luta que a gente consegue. Eu nunca consegui nada se não foi arrancado as duras penas. Esse sindicato nunca conseguiu de outra forma. Então, nós nunca estivemos de joelho. Aliás, é uma frase minha, essa, de cabeça erguida sempre, de joelho, jamais diante de governos autoritários como é o que nós estamos enfrentando aqui no estado de São Paulo. Para terminar, a luta de gigante é a reforma administrativa que o governo do estado de São Paulo quer pôr aqui para nós, a redução das verbas da educação. Tem que ter levante, gente, por favor,
Reduzir as verbas à educação significa, de novo, nos colocar na berlinda de pires na mão, e nós não queremos isso. Para isso, nós temos que estar forte e também, é claro, nós não podemos esquecer, né, da privatização da Sabesp. A privatização da Sabesp. A Sabesp é uma empresa rentável, tem um capital internacional, inclusive. Não tem razão para privatizá-la, tá? Então nós vamos ter que fazer levante, porque a água é um bem necessário e é nossa, e não tem que ser privatizada. Então, com essas palavras eu quero dizer, muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada por terem me dado apoio. Até o momento que fui presidenta, continuo segunda presidente, mas, sobretudo, por ter me dado o segundo mandato na Assembleia Legislativa e ter me elevado a votação a 75% da primeira e me dado condições de voltar com força para a Assembleia Legislativa. E vamos fazer o bom e o melhor. Muito obrigada.